Olá, meu amigo e minha amiga que nos acompanha pelas trilhas da catarse filosófica. Pois é, meu amigo e minha amiga, estamos no último vídeo dessa série, desses episódios onde refletimos um pouco sobre essas trilhas e esses caminhos que nós estamos perfazendo e nos conduzindo, tal como uma borboleta. Imagine a figura de uma borboleta. Veja bem, aqui a gente está mostrando no canto essa belíssima imagem dessa borboleta maravilhosa. Ela, para virar essa maravilhosa borboleta, ela esteve um período no casulo. E aí aos poucos ela foi se transformando, até que um dia, plim, ela saiu, bateu asas, voou. E testemunhou ao mundo a sua maravilhosa beleza, com muitas cores e muitas coisas belíssimas. Pois é, meu amigo e minha amiga, nós, dentro desse processo vivo, existencial, do qual a gente vive, você vive, eu vivo, nós somos provocados a entrar neste último tema, que é a catarse. Catarticamente viver. Como assim catarticamente? Primeiro que com certeza não é de conhecimento de todos essa palavra. Catarse é um termo médico da medicina bem primitiva antiga, usada na Grécia Antiga, que era uma forma de se purificar, ou seja, de se purgar, de se limpar de alguma forma, como por exemplo a própria menstruação, ou então o próprio suor, ou quando você está com febre, suor, etc. Você vai expurgar do seu corpo algo, você vai se transformar. Então a palavra catarse, no sentido médico, é essa transformar dentro desse sentido. E é com o cara que a gente vai ver hoje, com Aristóteles, quem vai usar esse termo na sua poética, das suas obras, dos seus escritos, ele vai usar justamente quando analisa as formas artísticas que existia na sua época, a poesia e assim por diante, ele vai justamente escrever, só que com outro sentido, com o sentido que a gente entendeu e compreendeu disso, justamente com o de transformação. Catarse enquanto transformação. Essa é uma forma muito nobre de se transformar, mas ele vai usar e não vai explicar, meu amigo. Grande dúvida. Tudo bem, Platão usou um pouco, mas também não explicou. E aí a gente acredita provavelmente que ele deve ter explicado, a gente imagina assim, que assim seja, que ele explicou o que significa esse termo num segundo capítulo, o qual deve ter se perdido, assim como a belíssima Biblioteca de Alexandria, né? Construída por Alexandre o Grande, o viciado em livros, que inclusive foi aluno de Aristóteles, de quem a gente vai falar hoje. Bom, então compreenda bem de cara que catarse, quando a gente fala isso, e a gente tem repetido várias vezes, é transformação, é transformar-se. Só que não é simplesmente um transformar-se, é inteira, completamente se transformar. Assim como a ideia, a imagem da borboleta que se transforma, que antes era uma larvazinha, uma coisa minúscula assim, uma larva, né? E ela vai construindo, vai tecendo a sua beleza e a própria natureza bela, daqui a pouco ela, abriu-se para o mundo e testemunhou as suas belíssimas imagens. Pois é, a catarse faz isso com a gente. E quem não se transformou ainda tem que se transformar. A gente vem conversando a respeito disso, que justamente é um pensar, é um refletir algo que está imbuído. É próprio da filosofia, sim, provocar o pensamento. E é justamente próprio nós, enquanto seres humanos, a não ficar no mesmo lugar. Se você quer subir uma escada, por exemplo, você tem que dar o primeiro passo, você tem que dar o segundo, você tem que andar, você tem que fazer-se. E é justamente aí que fica a nossa provocação de como fazer isso. Bom, Aristóteles, o cara que eu já falei para vocês no início, ele é de mais ou menos 384 a 322 a.C. É um cara assim muito nobre, muito maravilhoso, que escreveu obras imensas. Quer ver um exemplo? Na escola, você aprendeu e você estudou que os seres vivos são separados em vertebrados e invertebrados. Quem é que deu essa ideia? Quem é que criou? Quem é que se catalogou? Quem é que escreveu? Nosso amigo Aristóteles.
Aristóteles, além disso, escreveu inúmeras coisas, como por exemplo a própria lógica, um sistema lógico, ou de entender esse mundo maravilhoso. E ele vai separar justamente o conhecimento de três formas, em três categorias que a gente pode dizer assim. Né? A categoria teorética, que é das teorias, a categoria praxis, que é da própria prática, né? E a poiesis, que seria a produção, seria ir mais além. E é nesse pensamento que justamente Aristóteles vai nos ensinar de que é o seguinte: embora tenha sido discípulo, né, na escola, na academia de Platão, ele não pensou da mesma forma. Como assim, professor, ele não pensou? Ele não pensou porque ele não acha que o mundo é puramente ideias, irreal, e existe isso e você tem que fazer. Não. Para ele é o seguinte: existe um mundo real, existe o mundo da experiência, existe o mundo e existe aí todas as coisas. Certo? Tudo bem até aí? Deu para entender? Aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você sente. Ou seja, os nossos sentidos nos levam a uma sensação. Essa sensação, essas experiências, um termo muito usado na filosofia, essa empiria, ou seja, essa experiência de algo, nos leva a uma memória, a uma adição, a uma forma de entender isso, a uma forma de juízo particular, uma forma de compreender e assimilar o mundo. Você jogou para cá, entendeu tudo isso? E aí você pode entender diversas formas da ciência, da arte, virou conhecimento. Viu? De um modo muito simples, prático. Ele pensou e entendeu o mundo assim. Então, por exemplo, imagine um cachorro. Existem diversas formas e exemplos de cachorro. Cachorro alto, grande, pequeno, gordo, magro, peludo, com orelha para cima, orelha para baixo, com rabo, sem rabo, diversos cães, certo? Mas existe algo que caracteriza o cão, o cachorro. Ele tem uma forma, late, tem 4 patas e assim por diante. Existe uma categorização disso. Além disso, existe um sentido disso. Um sentido de compreender e de evidenciar no mundo essa verdade, dessa evidência da vida do cachorro. Ou seja, muito óbvio, né, professor? Você está falando de coisas simples. Sim, mas todo o pensamento começou dessa forma para poder então categorizar. E aí justamente ele vai categorizar em animais, com sangue, sem sangue, em plantas, em ervas, arbustos e árvores. Veja bem, ele vai registrar tudo isso, ele vai observar. Aí nós já estamos vendo uma grande importância da escrita. Como ele foi professor de Aristóteles, ele foi professor de Alexandre o Grande, que foi com a sua tropa ou seja, dominou toda a região e levou o seu império a ficar magno, assim como o seu nome, Alexandre o Grande. Ele também vai conduzir e vai junto, eu digo assim, ele também, o pensamento, não só de Aristóteles, mas todo o pensamento, a forma escrita, a propagação do alfabeto grego, das formas de escrever e assim por diante. Todo mundo foi bombardeado disso. Até que Alexandre o Grande manda construir uma grande biblioteca, porque ele amava bibliotecas. E, segundo os registros, dizem que ele sempre levava consigo uma caixinha, um texto, um livro para ler. Então ele sempre ia viajar com alguma coisa para ler, porque ele aprendeu, viu o gosto disso e assim por diante. Nós então entendemos dessa forma. Mas voltando aos tipos de conhecimento que Aristóteles nos propõe, é justamente teoria, teorética, praxis, práticas e poéticas, em produções, em desenvolver tudo isso. Ele vai também dizer assim, olha, uma sementinha, em ato e potência, ela pode ser uma árvore, ela pode ser uma mesa, ela pode vir a ser uma casa. Então, um pouquinho da teoria que ele vai dar início. Ele vai dizer o seguinte, veja bem, é até interessante e intrigante. No mundo de hoje, se você olhar para tudo que você tem na sua casa, na sua vida, existe aí algo muito interessante de perceber, porque a ciência depois vai adotar isso, não vai chamar dessa forma. Aristóteles vai dizer que existem 4 causas.
causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Como assim, professor? Veja bem, eu pego uma pedra gigantesca. Isso aqui é o que é o material. Causa, material. Eu pego essa pedra e aí eu vou... Causa eficiente. Quem que eu vou desenhar? Eu vou desenhar uma deusa. Uma deusa... Ok, uma deusa. Desenhei ela, esculpi ela, né? Desenhei, pá. A forma, que forma que ela vai ter? Ela vai ter uma deusa assim, nesse formato. Ok, é o formato, a causa formal, o como. E por último, qual a finalidade? Por que ela é feita? Para lembrar de que os deuses são importantes. 4 causas. Uma cadeira, por exemplo, se você pegar uma cadeira, do que ela é feita? De madeira. Qual é a eficiência dela? Quem que ela vai sentar, né? Ou a forma formal, ou como ela é feita? Ela é feita assim, né? Ok. Causa final, o porquê? Para sentar. Então, todas as coisas seguem essa regrinha das 4 causas. Ele vai afirmar também que sempre está em movimento. Todas as coisas sempre estão em movimento. Em movimento constante, onde você pode entender as coisas e compreender ela a partir das suas ações, do seu modo existente de viver, de agir. Além disso, existe uma composição das coisas, do que elas são compostas. Além disso, existe o espaço. Ela está sempre situada num determinado espaço. E por último, num tempo. Mas exatamente eu gostaria de te provocar uma coisa. Pense. Existe alguma coisa que a gente possa pensar fora do tempo e do espaço? Tempo e espaço. Não. Não existe nada fora do tempo e do espaço. Isso Aristóteles nos garantiu. Se você, por exemplo, pensar numa praia maravilhosa, num sol maravilhoso, está dentro de um tempo e de um espaço. Mas os meus alunos gostam de me provocar e eles não conseguem. Professor, não tem nada que possa pensar fora do tempo e do espaço. É isso mesmo, nada está fora do tempo e do espaço. Aristóteles, que magno nisso, também nos deixou algo muito precioso ao escrever. Por exemplo, ele tinha um filho chamado Nicômaco. E ao escrever a Ética Nicômaco, ele vai escrever um pouquinho ali, como se fosse ensinar o seu filho, já que ele trabalhava muito, não podia estar junto, ou não poderia educar o seu filho, ele deixou uma obra, um livro escrito, que é a Ética Nicômaco. E lá ele vai nos ajudar a entender justamente de como viver o mundo vivendo de forma eficiente. E aí ele vai usar uma palavra muito especial, areté. Areté quer dizer excelência, traduzindo assim, grosso modo. Ser excelente naquilo que faz. Um professor é excelente, ser excelente. Um médico é excelente, ser excelente. Ser ético, para ele, é justamente isso. É viver com excelência. E aí ele usa o exemplo, por exemplo, do olho. A excelência do olho está em ver bem. E aí ele vai construindo essa ideia, e ele justamente escrevendo isso, ele queria que o seu filho fosse por conta da ideia da eudaimonia, ou seja, a ideia de ser feliz na polis. Ninguém consegue ser feliz a não ser na polis. Mas como ser feliz? É a felicidade que a gente conhece hoje? Não, a felicidade que a gente conhece hoje é egoísta, onde eu estou bem, ou no meu ar-condicionado, ou na minha internet, e os outros... Não, gente, a ideia que justamente ele propõe e a que se vive na Grécia Antiga é justamente uma pessoa feliz quando ela faz eficientemente aquilo que tem que ser feito. Mas aí alguém faz maravilhosamente. Para aí. Não, gente, não fez mais do que o dever. Tem que ser assim. Um professor tem que ser excelente. É lógico que o reconhecimento nos ajuda, mas é pensando essa forma de se transformar é que a gente justamente provoca você que nos ouve e está assistindo a esse vídeo, que justamente o pensamento aristotélico de Aristóteles nos faz uma referência, por exemplo, à escultura. Que, aliás, eu vou até te provocar. Se você pegar uma massinha ou então até mesmo uma argila, tenta materializar a catarse existencial, a sua. É um bom exercício. Por quê?
A gente partindo de toda a nossa reflexão, a gente vai exteriorizar, a gente vai tirar de dentro da gente, do nosso pensamento, da nossa reflexão para fora. E esse processo vai nos ajudar a entender e a ver um mundo diferente. É justamente através dessas trilhas para a catarse filosófica que nós queremos provocar você a se transformar. Catarse, transformação. Ninguém consegue permanecer sempre igualzinho no mesmo lugar. E Aristóteles, muito belo e muito radiante no seu pensamento, já nos instigou a entender este mundo. De que forma entender este mundo? De forma legal, de forma transformadora. Será que é possível materializar a sua reflexão catártica existencial? Como assim? Pegar algo e transformar em algo que possa idealizar. Não é mais a escrita, é mais uma forma. Você olhar, ele vai servir como um símbolo. Certamente que toda vez que você olhar na sua casa essa escultura, esse objeto, ele vai te lembrar, opa, é necessário transformar-se, modificar-se. E Aristóteles nos ensinou justamente isso. E com essa belíssima imagem dessa borboleta magna que vocês estão vendo, essa borboleta nos ensina que é necessário mudar, transformar-se. Não é adaptar. Não é, vou me adaptar aqui. Adaptar é você mudar uma... Não, é transformar. É se deixar imbuído por essa reflexão de transformação para então ser uma pessoa diferente. Certamente você não vai ser mais o mesmo. Você não vai ser igual depois disso. Porque, como eu disse no início, lá no primeiro vídeo, a filosofia é um bicho perigoso, que nos transforma, que nos modifica, que nos faz entender a realidade e ver com outros olhos. E é justamente isso. Eu me transformei enquanto pessoa, eu me me adaptei. Não, eu me transformei. A borboleta não se adapta, a borboleta se transforma. E catarse quer dizer isso. Ao trilhar essa reflexão, ao trilhar a catarse filosófica, lembrando lá os nossos conteúdos, os nossos eixos, o pensar reflexivo que foi o primeiro vídeo, do mito à realidade o segundo, descobrindo o que pensam os primeiros pensadores, o terceiro vídeo, o quarto eixo, a maiêutica reflexiva da vida, o quinto eixo, sobre a estratégica fuga da caverna, e agora, catarticamente viver. Agora é hora de sair pelo mundo, viver autenticamente. Tenha uma vida autêntica e você não vai se arrepender de nada, porque justamente todos os dias, ao levantar, nós somos provocados a trilhar a catarse existencial. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por ter estado conosco, por vivenciar este momento, por nos ouvir, e desejo a você muito sucesso, muita paz e serenidade ao trilhar a sua catarse existencial. Parabéns, porque você já é um grande vencedor da existência humana, da transformação. Um grande abraço e nunca esqueça que é sempre necessário recomeçar as trilhas para a catarse filosófica do nosso dia a dia. Um grande abraço!